A paz do Senhor a todos. Mais uma aula do nosso curso Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Na aula anterior, a aula de número 35, nós tivemos uma aula introdutória aos livros dos Reis e das Crônicas. E nesta aula anterior, a gente disse que faríamos apenas um breve comentário, uma breve introdução aos livros das Crônicas, mas que a partir da próxima aula, que é esta, a gente passaria a comentar apenas os livros dos reis. Então hoje aqui começa a nossa história, né? Ou a história dos livros dos reis. Nesta aula de hoje teremos uma série de aulas, né, sobre esse assunto. Haja vista que temos aí abundância de temas. Não tem como a gente falar sobre cada um deles de modo detalhado, né? Mas a gente vai procurar passar todos os capítulos, né? Ou praticamente todos os capítulos aqui nesse estudo de maneira resumida. Então vamos dar uma olhadinha aqui no esboço que nós vamos seguir. Vamos falar sobre a decadência e destruição dos dois reinos hebreus. Vamos falar sobre o reinado de Salomão, sobre a divisão do reino. Vamos falar sobre Acabe e Elias. Vamos falar sobre Eliseu, sobre a história dos dois reinos até a queda de Samaria. E vamos falar também sobre os últimos tempos no reino de Judá. Então vamos começar efetivamente aqui a nossa aula, começando em 1 Reis capítulo 1, até o capítulo 11, vamos falar sobre o reinado de Salomão. Israel chegou ao apogeu de sua glória material no reino de Salomão. As características de seu reino foram justiça, paz, prosperidade e prestígio internacional. Davi estabeleceu o reino sobre fundamentos sólidos. Davi venceu os inimigos de Israel e estendeu os limites territoriais. Formou um forte exército para conservar a paz. Salomão colheu os benefícios do trabalho de seu pai. Salomão conservou, organizou e aproveitou as circunstâncias existentes. Recorreu ao caminho diplomático para assegurar a paz. Deixou a simplicidade do governo e da corte de Davi para estabelecer um governo altamente organizado e uma luxuosa corte. Sobre isso a gente vai ver mais à frente. Incrementou o comércio com outros países e aumentou cada vez mais a riqueza da nação. Essa página aqui é uma página introdutória para os assuntos que serão observados. Então a gente vai começar a caminhar aqui pelo capítulo 1, onde vamos falar sobre a ascensão de Salomão ao trono. Antes que Salomão ascendesse ao trono, houve uma rebelião, a rebelião de Adonias. Esse registro está em 1º livro dos Reis, capítulo 1. Ao se aproximar o fim de sua vida, Davi não havia indicado ainda o seu sucessor. Adonias, o mais velho dos filhos que lhe haviam ficado, se considerava o legítimo herdeiro ao trono. Salomão havia sido eleito por Deus para ser o sucessor de Davi. Adonias, que provavelmente sabia disso, não quis acatar a vontade de Deus. Adonias, ele tinha sido muito mimado em sua juventude. Até o texto bíblico, capítulo 1, versículo 6, ele diz: seu pai jamais o havia contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Então é importante esse registro bíblico, né, de 1 Reis 1:6, para nós entendermos que Adonias era um rapaz muito mimado, né? E por isso ele tomou essa atitude, sem
ter o conselho do seu pai Davi, ele aproveitou-se da enfermidade de seu pai para apoderar-se do trono. Ele teve como aliados homens de confiança de Davi. Joabe, que era sobrinho de Davi e comandante do exército de Israel. Teve também o apoio de Abiatar, que era o sumo sacerdote que sobreviveu lá do massacre de Nobe por ordem de Saul, e ele era então um dos principais assessores religiosos aí do reino davídico. Aqui a gente tem, nesta página, que Adonias, quando percebeu que tinha suficiente apoio, fez uma festa com sacrifícios, convidou seus amigos, os outros filhos do rei e os capitães do exército. Mas não convidou Natã, Benaia, Salomão e nem os heróis de Davi. Ao saber da festa, Natã enviou Batseba ao rei para lembrar-lhe da promessa de tornar Salomão seu sucessor e para informar-lhe da conduta de Adonias. Em seguida, o próprio Natã foi a Davi e confirmou as palavras de Batseba. Davi proclamou rei a Salomão. Quando o ruído da coroação ressoou pelo vale de Cedron, os rebeldes ficaram consternados e fugiram. Adonias se refugiou no tabernáculo, recorrendo ao direito de asilo, agarrando-se às pontas do altar. Quando alguém agarrava-se às pontas do altar, e aqui é o altar do holocausto, ele estava pedindo ou recorrendo ao direito de asilo. O perdão foi concedido por Salomão a Adonias, mas foi um perdão condicional. 1 Reis capítulo 1, versículo 52, o texto bíblico diz que Salomão respondeu da seguinte maneira ao pedido de direito de asilo de Adonias: se ele se mostrar confiável, não cairá nenhum só fio de cabelo da sua cabeça. Mas, se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Por um tempo que não sabemos, Salomão foi corregente com Davi, de maneira que o jovem rei contou com o conselho e a direção de Davi no início do seu reinado. Davi, prestes a morrer, ele chamou Salomão para dar-lhe os seus últimos conselhos. E antes disso, ele reuniu o povo e os homens do governo para entregar a seu filho a autoridade real e explicar que Salomão é que havia sido eleito por Deus para reinar em seu lugar. Em seguida, ele aconselhou Salomão a guardar a lei, a matar Joabe, que assassinou Abner, general do exército de Israel na época de Saul, e de Isbosete, e também Amasa, que era o general do exército de Judá, que havia sido colocado por Davi em lugar de Joabe, por ele ter matado Absalão quando da insurreição de Absalão. E a Simei, por ter amaldiçoado a Davi quando fugia de Absalão para Maanaim. Também Davi aconselhou a Salomão a recompensar os filhos de Barzilai, o gileadita. Barzilai foi aquele senhor que abrigou Davi e seus homens, foi o mantenedor deles durante a época em que Davi fugia de Absalão. Aqui na letra C nós temos que Salomão solidifica seu reino. Depois da morte de Davi, Salomão assumiu o reino com mão forte e poderosa. Eliminou os perigos latentes de rebelião ou oposição. Primeiro executou Adonias. Por quê? Porque Adonias havia, ao pedir asilo,
ao pedir direito de proteção, Salomão havia dito para ele que aquele pedido de proteção seria condicional. Caso tivesse algum ato errado da parte dele, ele morreria. Então, o que ele aconteceu? O Adonias, ele pediu a Batseba para que ele pudesse tomar como esposa a sunamita Abisag, que era uma das esposas do falecido rei Davi. Salomão interpretou aquele pedido de Adonias como uma aspiração ao trono. Então, ele executou Adonias. Ele retirou Abiatar do posto de sumo sacerdote por ele ter apoiado a tentativa de Adonias de autoproclamar-se rei de Israel no lugar de seu pai Davi, que ainda estava vivo, porém muito doente. Joabe e Simei foram executados pelos seguintes motivos. Joabe havia assassinado Abner, general do exército de Israel, na época de Saul e de Isbosete, e também havia assassinado Amasa, general do exército de Judá, que havia sido colocado por Davi em seu lugar por ele ter matado Absalão. Simei, por ter lançado maldições sobre a vida de Davi quando ele fugia de Absalão. Outro modo de afirmar o reino foi fazer alianças matrimoniais com as nações vizinhas e assim assegurar a paz com elas. Ao casar-se com a princesa do Egito, Salomão demonstrou confiar mais nas alianças egípcias do que no braço do Senhor para obter a proteção. Aqui na próxima página, no tópico 2, nós temos aqui o começo do reinado de Salomão. O começo do reinado de Salomão foi um ótimo começo, né? Haja vista que Salomão pediu sabedoria e recebeu para poder reinar sobre o povo de Israel. Salomão ofereceu 1000 holocaustos em Gibeon, lugar onde estava o antigo tabernáculo. Deus deu-lhe a oportunidade de pedir o que quisesse. Ele pediu sabedoria prática para julgar o povo de Deus. Deus lhe concedeu sabedoria e coisas que ele não pediu, mas a promessa de alargar a sua vida estava condicionada à sua obediência. Logo surgiu um caso em que a decisão de Salomão demonstrou a sabedoria dada por Deus. Nós temos o relato bíblico, de 1 Reis capítulo 3, a partir do versículo 16, onde relata que certo dia 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Esta mulher mora comigo, eu dei à luz um filho, e 3 dias depois de nascer meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Nós estávamos sozinhas, e certa noite esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o meu filho." A outra mulher disse: "O que está vivo é meu, o morto é seu." Mas a primeira insistia: "O morto é seu, o vivo é meu." Assim elas ficaram discutindo diante do rei Salomão. Então o rei ordenou: "Cortem a criança viva ao meio e deem a metade a uma e metade à outra." A mãe do filho que estava viva clamou. A mãe do filho que estava vivo, clamou: "Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela. Não a mate." Então o rei deu o seu veredito: "Não matem a criança, deem-na à primeira mulher, porque ela é a mãe." Então Salomão baseou seu julgamento no instinto maternal da verdadeira mãe, a qual preferiu ficar sem o filho do que vê-lo morto. Salomão é conhecido como o impulsionador da literatura de sabedoria em Israel. Salomão colecionou e compôs provérbios e cânticos. Salomão
é o autor da maioria das máximas encontradas em Provérbios. Ele é autor do Eclesiastes, de Cantares e dos Salmos 72 e 127. Aqui a gente vai ver na letra B que Salomão organiza seu reino, ou o seu governo. A organização do governo de Salomão evoluiu de algo simples ao mais complexo no decorrer dos primeiros anos de seu reinado. O próprio monarca constituía o tribunal de apelação, como pode ser visto no famoso caso que a gente acabou de contar, da contenda entre as duas mães. Era necessário aperfeiçoar a organização do governo para recuperar as contribuições e poder financiar os enormes gastos com a corte sempre crescente de um numeroso exército e de um grande programa de edificações de cidades fortificadas nas fronteiras. Salomão dividiu a nação em 12 distritos. Dessa forma, cada um dos distritos tinha que responsabilizar-se pelo abastecimento da casa real um mês por ano. Aqui a gente tem a grandeza e poderio militar de Salomão. Então, Salomão manteve a paz empregando 2 meios de defesa, formando alianças matrimoniais e diplomáticas com seus vizinhos e mantendo um poderoso exército com carros de guerras e cavalaria, e edificando uma cadeia de cidades fortificadas situadas perto das fronteiras de Israel. Aqui a gente tem no tópico 3 a construção do templo, mas a gente vai deixar aqui para a próxima aula, porque senão a nossa aula vai ficar muito extensa, né? Muito extensa, tá bom? Então, vamos aqui deixar esse assunto da construção do templo para a aula próxima. Deus abençoe os irmãos. Um abraço.